Acho que Ah, agora vai. agora Consegui. foi. É, a tecnologia é assim mesmo. Deixa eu só ajeitar aqui meu celular. Pronto. Conseguimos. Vamos só dar um tempinho para o pessoal que estava lá na outra página, que as meninas iam avisar. Ai, esse celular tá caindo. Pronto. Bom, pessoal, nós conseguimos aqui finalmente. Tivemos um probleminha no início, mas tecnologia é assim mesmo, né? A gente vai tendo que se adaptar, tendo que se acostumar, né? Então, a gente está aqui com a professora Ana Brida, né? Como eu já tinha falado inicialmente. E a gente vai dar um tempinho aí para o pessoal vir chegando, né? Que a gente teve esse probleminha, saímos, entramos, o pessoal vir chegando. Quero agradecer a todo mundo que está entrando, o pessoal do grupo, quem não é do grupo, a gente agradece a presença, agradece a participação. Eu lá no início, já antes de entrar com a Ana, já tinha passado, né, a agenda da semana da rota da literatura, da poesia, que estamos fazendo aqui no nosso grupo de pesquisa, o GPFEMCO, um grupo que estuda poesia contemporânea feminina, da região norte, nordeste e centro-oeste. E hoje, como convidada especial nessa Semana da Mulher, eu trouxe a Ana. A Ana, eu vou apresentar ela primeiro de forma mais formal aqui, né? A Ana é professora, escritora, poeta, mestra em antropologia pela UFGD. Ela escreve crônicas, contos e poemas, né? Mas eu conheci a Ana Brida, assim, a Ana Brida foi um divisor de águas no meu início da minha formação, né? Quem me conhece, eu vim na faculdade antes de entrar na Uni, eu vim do Mato Grosso do Sul, da UEMS, da faculdade de lá. E no início da minha formação, eu entrei no projeto do PIBID, logo de cara, assim, no primeiro mês da faculdade. E a Ana Brida era professora de literatura lá, coordenadora do PIBID da escola, né? E com a Ana Brida eu aprendi muito, né? Aprendi muito sobre literatura, aprendi a gostar de literatura de uma forma diferente que eu não conhecia ainda. Né? A Ana Brida tem 2 livros publicados, um é esse aqui que eu tenho, o livro das sensações, né? Até autografado aqui na época que eu era estagiária lá do PIBID por ela, lá em 2016. E ela tem um outro que ela publicou em 2020, que é Frêmido, qualquer coisa me corrija se eu falei o nome errado, né? E ela tem também a participação em várias... Isso, esse aí eu não tenho ainda, ela vai mandar para mim. Vou Ela tem... mandar. E eu vou esperar. Ela tem publicado várias antologias poéticas, né? Na área acadêmica também. Então, eu queria que a Ana falasse um pouquinho dela como mulher, como pessoa, né? Nessa vida aí de professora, mãe, que eu sei que ela é uma mãezona, como profissional. Como é a Ana? É uma pergunta difícil. O áudio tá bom? Tá ótimo, Ana, tá ótimo. Tá bom. É uma pergunta difícil, mas eu acho que a Ana em si é uma mulher multitarefa, que é uma pessoa que abraça o mundo, ligada no 220, né? Que é como você disse, sou professora, sou escritora, sou mãe, faço isso, faço aquilo, tenho trabalho também por fora. Então, a gente não para, né? Cazuza já dizia, o tempo não para, então eu também não paro. Então, eu sou uma mulher que eu gosto de estar sempre me atualizando, sempre lendo, sempre pesquisando, sempre no meio de gente, sempre conhecendo coisas novas. Então, para mim, eu acho que eu sou multitarefa, multifunções, mil e uma utilidades. Eu conheço bem ela. E interessante, eu falei do PIBID lá no início, do começo da literatura, né? Que eu conheci com você, aprendi com você lá no início. E as aulas da Ana de literatura, que a gente estudou com ela, assim, eu peguei uma fase que ela fazia uns aulões aos sábados para o pessoal que fazia pré-vestibular. E a gente ia para a pracinha, né? A gente ia para o pátio da escola. As aulas aconteciam em vários lugares. As aulas saíam lá da sala de aula, lá da Escola Reis Veloso, no Mato Grosso do Sul, em Dourados, e ia para as praças, ia para os pátios. Ela leva os alunos para o cinema, em teatro. Então, assim,
ela realmente, assim, na época que eu vivi lá com ela, que estava aprendendo com ela a literatura, as aulas eram dessa forma, né? Que fez apaixonar mais ainda pela literatura. Mas, Ana, isso me aguçou na literatura, né? Em dar aula de literatura, em gostar de literatura. E você? Qual foi? O que te aguçou? O que te levou a gostar da literatura? Eu gosto de ler desde muito cedo. Então, eu sempre lia tudo que caía na minha mão. Livro, manual de instrução, livro de receita, qualquer coisa que caísse na minha mão, eu era uma leitora voraz. E é uma coisa muito engraçada que na escola que eu estudei, que eu fiz toda a minha formação do fundamental ao ensino médio, eu venho de escola pública também, eles tinham um castigo. O aluno que não se comportava dentro da sala de aula era mandado para a biblioteca e lá tinha que ler um livro e fazer um relatório. Então você imagina que eu fazia de tudo para ir para a biblioteca. E lá eu me divertia, eu sabia mais onde ficavam os livros do que a própria menina que trabalhava na biblioteca. Então foi crescendo um amor muito grande. E só que a paixão pela literatura em si, ela começa no ensino médio justamente com a figura do professor. E aí que não tem como a gente desvincular como que um professor tem a capacidade de influenciar, de encantar o aluno. Eu tive um professor maravilhoso chamado Adalto Tessari, inclusive o livro das sensações é dedicado para ele, porque foi a primeira pessoa que me apresentou essa disciplina e fez com que eu me encantasse com isso, né? Com esse conteúdo. Eu achava fantástico que ele ia caracterizado as aulas, que ele recitava, que ele sempre trazia um poema para a aula no início para debater. E eu ficava encantada com aquilo, eu falava, sério que se pode estudar isso, literatura e viver disso? Né? Lógico, viver disso como professor também, né? Mas eu pensava, que coisa fantástica você poder falar sobre isso, sobre os livros que você lê, e discutir, e contar histórias para as pessoas. E isso me encantou muito. Eu tinha um relacionamento muito bacana com esse professor, e eu ficava depois das aulas e pedia, professor, me dá uma dica de livro, que livro que eu tenho que ler, tal. E foi muito bacana, eu tenho contato com ele até hoje, né? Então é uma coisa do ensino médio até hoje. Infelizmente ele não é mais professor, mas é uma pessoa incrível, com quem, assim, que fez despertar essa paixão pela literatura que eu já tinha, que eu já escrevia. Eu escrevo desde os 11 anos, textos, assim, reflexões, pequenos pensamentos, eu já escrevia. Mas não tinha tomado forma, eu não sabia direito o que era aquilo. E conviver com esse professor, assim, foi o passaporte para eu saber o que eu queria. Então, no ensino médio, eu já sabia que eu queria fazer letras, eu queria ser escritora, eu queria viver minha vida falando de literatura. Isso é corrente. Eu acho muito interessante, né? O papel é importante a gente ressaltar. A gente veio falar de poesia, poema, mas é muito importante o papel do professor para os futuros leitores, né? Para chamar atenção para a leitura, que às vezes passa tão desapercebida, leitura tão de decorar data que nasceu, data que morreu, né? Eu lembro que nas aulas, você até falava que via Cecília Meirelles, tu lembrava de mim, que tu me dava para trabalhar com a Cecília Meirelles, com a Clarice Lispector. Então, assim, foi uma época muito especial, na verdade, né? E que me aguçou a gostar da literatura. Agora, nós falamos assim, um pouco de você como professor, né, na área da educação. Agora, na área da escrita, a Ana poeta. Você, como mulher, você acha que ainda hoje a mulher encontra resistência quanto aos seus escritos em relação ao homem? Olha, eu nunca pensei nesse posicionamento da mulher em contra-resistência com posicionamento ao homem na minha literatura, porque uma coisa que eu acho peculiar em mim mesma é que eu utilizo mais um eu lírico masculino do que feminino. Eu não sei explicar por que isso acontece, porque eu tenho essa preferência por usar o meu lírico mais masculino, mas eu não vejo resistência, mesmo porque eu conheci ao longo da minha jornada vários homens que escreviam, que gostavam de literatura, que consumiam literatura feminina. Eu tenho alunos escrevendo
Semana passada, um aluno me fez um poema, me entregou, coisa mais linda. Então, eu não vejo resistência. Acredito que exista, sim. Principalmente no mercado de publicação dos livros e tal. Mas eu acho que na leitura, talvez não. Historicamente, foi imposto a presença masculina sobre todas as áreas. Tanto que quando a gente estuda literatura, é muito comum estudarmos escritores. Pouquíssimas escritoras, mas elas existiram. Então, nesse caminhar, sim, mas na minha vida pessoal, eu não encontrei resistência, pelo contrário, eu sempre pude contar com presenças masculinas me incentivando, lendo, comentando as minhas coisas. É interessante você falar também do teu eu lírico nas tuas escritas, né? Ser um eu lírico masculino. Quem leu o livro da Ana, esse livro das sensações, é um livro bem forte, né? E é um livro que nos traz sinestesias, né? Você lê o livro, parece que você está sentindo as coisas, ou que ela está falando de coisas que você está sentindo. Assim, tem uns poemas que falam, parece que está falando de coisas que você está sentindo. Qual foi a sua influência para poder escrever esse primeiro livro? Foi uma coisa assim, pessoal, né? Ou você teve alguma outra influência? Eu vi que você começou a escrever esse livro, é muito interessante que cada poema dela aqui no livro tem uma data, um ano que ela escreveu. E ela começou a escrever esses poemas desde 1994. Então, ela era bem novinha, né? São 10 anos de escrita esse livro aqui que ela tem. E é um livro que ele é dividido em cartas, né? Cartas, poemas, reflexões, né? Muito interessante a escrita dela e textos. São 3 divisões que tem esse livro, não são só poemas. O que te levou a escrever esses poemas, esses textos nesse livro? E qual foi a sua influência na literatura? O livro das sensações, que foi o meu primeiro livro, ele é um compêndio. É uma reunião de tudo aquilo que eu fui escrevendo, de quando eu começo em 1994 até a entrada na universidade. Então, ele contempla essa fase de juventude, de aprendizagem. Tanto que tem alguns vícios, tem alguns errinhos mesmo de português. Por quê? Porque você está aprendendo, você está naquele processo ainda de estudante, e eu não quis alterar, justamente porque é um livro que mostra o meu caminhar enquanto escritora. Né? Teve uma colega que falou assim para mim, sério, como que você teve coragem de publicar os seus poemas da juventude? Eu acho tão íntimo, tão assustador, a gente é tão imaturo quando escreve esses textos. Só que eles são parte da minha história. Eu não me sentiria bem escrever um livro talvez mais complexo e deixar uma parte da minha história de fora. Então, o livro das sensações, ele é a minha história de aprendizagem da escrita. Eu fui começando a escrever os primeiros textos, fui caminhando, fui me desenvolvendo, e ele abarca esses 10 anos de produção inicial. O que me influenciava? Eu sempre gostei muito de leitura, né? Leitura no geral, mas também gosto muito de cinema, gosto muito de música. Uma música que eu escuto me traz inspiração para a escrita. Tem gente que pergunta, mas a inspiração vem de coisas da sua vida pessoal? Alguns poemas que tem no seu texto, no seu livro, eles são pessoais? Você estava apaixonada mesmo? Os alunos me perguntam muito isso, né? Eu falo, gente, não necessariamente. Né? Não necessariamente. Fernando Pessoa já disse que o poeta é um fingidor. Então, a gente finge emoções que não necessariamente a gente tem, né? Então, é uma descoberta. Não necessariamente é aquilo que eu sinto, uma música, um filme que eu vejo, uma leitura, às vezes uma conversa com um amigo me faz pensar. Eu fico pensativa e aquilo começa a formigar na minha cabeça. Nossa, eu poderia escrever algo sobre isso, né? Eu começa aquele negocinho a martelar na minha cabeça. Então, basicamente, a minha influência vem de cinema, de música, de livro, de conversas, de convivência, e desde muito cedo, desde que eu me entendo, assim,
praticamente por gente, que eu tenho isso, que eu gosto de escrever. Primeiro eu escrevia tudo à mão em caderninhos, eu criava histórias, era uma pilha de caderno. Depois, quando finalmente eu tive uma máquina de datilografia, que era a coisa mais fantástica do mundo, eu passei tudo para as teclas, né? E aí, quando chegou o computador, foi para o computador também. Então, foi um caminho de descoberta, né? E agora eu coloquei assim, que está publicado o meu primeiro livro de poemas, são poemas da juventude, e eu não vou sentar para revisá-lo para uma segunda edição, porque eu não vou me permitir alterar, porque isso aqui era, o que eu acreditava, o que eu sentia nessa época. E é uma época de juventude. Na juventude a gente tem sonhos, idealizações, enfim, né? É isso. É bem interessante o livro da Ana, é muito autêntico. Eu vou ler um poema que ela tem que se chama Pequenas Reflexões, de 1999 dela. A escrita da Ana é uma escrita desproposital, de seguir regras, de seguir aquela coisa de rimar palavras, não. O livro dela não tem essa coisa de seguir a rima, a métrica, não tem isso. Eu vou ler aqui. Nossa vida se resume em duas coisas. As que sabemos desde o início e as que são surpresa. Que não conhecemos ou não sabemos lidar. E estas são as mais constantes. Tudo na vida é efêmero, mas devemos aproveitar cada instante e viver intensamente, até que no fim da estrada possamos olhar para trás e chegar à conclusão que esta finita vida foi prazerosa em todos os momentos. Os sonhos são representações de todo o nosso inconsciente perfeccionista e fazem com que nos confrontemos com nossos maiores temores, ensinando-nos a difícil arte de viver. Nossa, é forte e muito bonita, assim. Em 1999, ela era bem novinha ainda. E, né, eu também era. A gente vê os pensamentos e as palavras, né? Não era assim, não era tão assim crua com as palavras, com as coisas. Né? Você sempre foi, acho que por ler muito, né? Desde cedo, conhecer muito, você sempre assim, escreveu bem, não é um livro de adolescente, né? Não era escrito somente de adolescente, muito bonito mesmo. Agora eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do segundo livro. O segundo livro eu não tenho ainda. Se você puder ler uma poesia, um poema para a gente ver um texto desse segundo. Bom, esse é o segundo livro, Frêmito, né? Ele reúne poemas, pensamentos, reflexões, é praticamente o mesmo estilo de textos que aparecem no livro das sensações, que eu não prendo muito a gênero, é escrever só poemas, só sonetos, como você disse. Eu deixo fluir a inspiração. O jeito que vem o texto na minha cabeça é o jeito que eu vou colocar no papel. Então, esse aqui vem logo em seguida, quando termina o livro das sensações. A introdução dele, inclusive, ela é datada... Deixa eu olhar aqui. Eu fiz a introdução em 2014, desse aqui. Então, meio que eu pego assim, de 10 em 10 anos, eu vou juntando. Né? Então, esse é o segundo livro. Tem poemas, tem reflexões, do mesmo estilo. Cortando rapidinho, estão te perguntando, a Patrícia está te perguntando o porquê da escolha dessa capa, da capa do livro. Eu ia realmente falar disso, eu vou falar depois. Eu acho que a escolha da capa é fundamental para o processo. E uma coisa que eu coloquei muito clara na minha cabeça. Todo livro que eu publicar, basicamente, será fruto de alguma arte. Ou uma tela, no caso, o livro das sensações, foi uma tela que um ex-aluno meu fez, chamado Edgar Leite. Né? Eu descobri que ele pintava, um dia eu encontrei um quadro dele, eu falei, por favor, pinta uma borboleta com cores amarelas, porque como eu sempre imaginei que seria a capa do livro das sensações, teria essa cor amarela. Ele fez esse trabalho lindo para mim. Do Frêmito, vocês podem reparar uma capa, uma moça, né? O rosto inclinado, o peito aberto e o coração dela são 2 crânios. Foi uma amiga minha, Gabriela Bortolotto, que ela desenha,
Ela não faz tipo pintura, mas ela faz os desenhos. E ela postou, eu falei, amiga, eu quero esse desenho para a capa do meu livro, por favor. Eu amei, eu fiquei encantada com o desenho dela, então eu deixo fluir, porque eu achava que o desenho tinha a ver, o Frêmito, ele tem muito... ele é muito feminino, esse livro. O Frêmito tem aquele arrepio que te dá de alguém falar pertinho da sua orelha, né? Então, eu gostei justamente porque ela aparece de perfil, porque aparece a orelha dela. São poemas que falam muito sobre o sentir também, né? São textos que não dá pra gente saber se são reais, são imaginários, mas que você sente também. Então, tá de peito aberto. E os crânios, porque, querendo ou não, eu não posso fugir também do meu mundo rock and roll, do meu mundo que eu gosto. Então, minha amiga desenhou aleatório, eu vi, eu falei, eu quero esse desenho. Então, assim, eu escolhi essas duas capas, por enquanto. Vai ter mais. Mas então, lê pra gente alguma coisa desse, do livro do Frêmito. Vou procurar uma aqui. Quero dar boa noite, pessoal que está entrando, agradecer a presença, por estar participando da nossa live da Semana que Rodas da Poesia, do grupo de pesquisa GP Fempo. A gente está com a Ana Brida, que é poeta, professora e escritora. Agora ela vai ler um poema para a gente da obra dela. Bom, tirado do livro Frêmito, o poema se chama Escrever, e tem muito, muito a ver com aquilo que nós estamos falando aqui na live, né? Ele fala assim: escrever. Escrever por precisar. Escrever para gritar ao mundo o que me consome. Escrever para transmitir minha angústia às multidões. Escrever para expressar minha dor e aliviá-la. Escrever na tentativa de fazer secar o pranto. Escrever, escrever, escrever. Para não cobrir com as mãos minhas faces rubras. Para tentar encontrar um motivo de vida. Para fugir da torturante solidão que me envolve. E para escapar à morte. Por isso, eu preciso escrever. Que lindo! Lindo e forte, né? E é nos dias de hoje, com essa pandemia toda aí que a gente está mais tempo em casa, vivendo aí na internet, né? Vocês, professores, tendo que se desdobrar. Você tem escrevido muito nesses dias, assim, por causa das circunstâncias? Tem escrito, conseguido escrever? Sim, eu tenho escrito. Digamos que esses dois são os dois primeiros livros, mas já tem 2 livros prontos para serem lançados. Eu estou escrevendo o 5º, né? E eu ainda gosto de escrever à mão. Eu ainda tenho esse hábito, eu não consigo perder, eu gosto de sentar e escrever, e rabiscar, e fazer de novo. E na pandemia eu fiz um caderninho, todo rosinha, todo bonitinho, né, todo fofinho, no qual estão as minhas poesias aqui da pandemia. Da pandemia. Inclusive, vai sair mais um livro. Inclusive, eu estou participando de uma coletânea que se chama O Amor nos Tempos da Pandemia, da Edições e Publicações, editora de São Paulo. E são textos voltados justamente para isso, como compreender o amor no contexto da pandemia. Eu continuo escrevendo, eu acho que é necessário, como eu disse nesse poema, eu escrevo porque eu preciso me libertar disso, eu preciso arrancar esse texto que está dentro de mim sendo construído. Então, eu continuo escrevendo. Só que é aquela coisa, dentro das possibilidades que dá, dando aula, sendo mãe, correndo de um lado para o outro. Geralmente, meu horário maravilhoso de escrita é a madrugada. Ana, você é tão apaixonada por literatura, gosta tanto de literatura, mas você foi para o lado do mestrado em antropologia. Né? Na época até que eu estava lá com você estagiando, você estava começando na época o mestrado. O porquê ir para a antropologia? Né? Não fazer um mestrado específico em literatura, mas ir para a antropologia. O porquê? Eu tenho a graduação na letras, né, especialização em estudos literários, e eu fui para antropologia. Eu cheguei a cursar o mestrado da letras, mas no momento em que eu estava cursando, ele não preencheu aquilo que eu
necessitava, aquilo que eu queria para mim. E quando eu comecei a estudar, ler um pouco sobre antropologia, eu comecei a ficar encantada porque ia além da literatura, eu consegui entender o ser humano que é descrito na literatura. Quais são essas emoções que guiam? Porque a antropologia é o estudo do ser humano, né? E quando eu resolvi que eu ia seguir nesse novo rumo estudantil, foi justamente na intenção de conhecer o ser humano, tanto conhecer a mim mesma, e foi um processo muito bom que como crescimento mesmo, como ser humano. E também para ir me familiarizando com outras áreas, outras coisas que eu não desconhecia, que eu não conhecia, sentimentos, sensações que eu não conhecia, realidades que eu não conhecia, que eu vivia fechada no meu mundo, que o escritor ele acaba fechado na sua torre de marfim muitas vezes e não olha além. Eu queria olhar além, eu quero mais fonte de inspiração. E a antropologia me propiciou isso. E eu conheci pessoas fantásticas nesse meio que me acrescentaram demais, né? Então, foi um rumo que eu peguei, que eu me apaixonei também e que eu vou seguir em frente. Então, na verdade, né, fazer a antropologia, o mestrado em antropologia, te acrescentou como um autoconhecimento também. Seria isso? Até mesmo para a escrita. Conhecer as pessoas, se autoconhecer, e isso tudo acabou colaborando com a literatura, com a sua arte de escrever, né, na verdade. Sim, bastante. E você, quando você não está escrevendo, o que você costuma ler? Olha, bom, vamos colocar duas coisas. Eu tenho que fazer dois tipos de leitura. A leitura focada para o meu trabalho como professora, Sim. que vai preparar os alunos para o vestibular. Inclusive, já estou aqui com uma leitura que vai ser tema do vestibular em breve, Quarupi, do Antônio Calado. Tem esse aqui, então vou fazer a releitura. Mas uma coisa que eu gosto muito, e acho que dá para ver por aqui, eu amo história de terror, eu sou apaixonada por história de terror, de policial, essas histórias me encantam. Né? Adoro. Stephen King aqui tem uma coleção, histórias medievais de terror, sou apaixonada por história de terror. Assim, a minha leitura por prazer é poesia e história de terror. Aí tem a minha leitura de trabalho também. Trabalho. Então, eu estou sempre lendo, eu não tenho como fugir da leitura. A leitura foi a sua vida, né? Assim, o tempo todo. Então, Ana, eu quero aqui já te agradecer muito pela sua participação, né? Agradecer, antemão, por ter aceitado o nosso convite do grupo de pesquisa. Espero, se você quiser um dia nos visitar, conhecer o grupo, como participa. É um grupo de pesquisa que estuda as poetas do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste. Então, quando eu tive essa oportunidade de chamar alguém, logo a primeira pessoa que me veio à mente foi você, me chamar para a poesia. Nós queremos aqui agradecer a Ana, agradecer a participação de todas as pessoas que estiveram aqui com a gente nessa live. Lembrar que amanhã nós teremos duas lives, uma às 16h30, né, com a professora Cida Pedrosa, e outra às 19 horas, deixa eu só confirmar aqui, com o Luiz e com a poeta Tânia. Pedir a todos para participarem, curtir lá o nosso grupo, dar um okzinho lá. Isso, Larissa, ela gosta de terror e poesia, é bem isso ela. Engraçado que era para ela escrever terror, né? A primeira vez que eu li o livro dela, eu pensei que ia ter alguma coisa de terror no livro, né? Mas tem um de terror. Tem um de terror. Porque aqui são só sensações. Vai fazer o de terror. Vamos aguardar o de terror, então, ainda também, Larissa. Então, é isso. Quero agradecer a todos. Onde compra o livro, Ana? Estão perguntando onde compra o livro. Se quiser deixar o seu contato também. Quem quer comprar o livro pode entrar em contato comigo pelo Instagram, @AnaCebrida, e a gente conversa. Ela está lá no nosso grupo de pesquisa curtindo também. Qualquer coisa, se alguém quiser entrar em contato também, eu encaminho para ela. Então, a gente vai terminando por aqui, agradecendo muito a todos. Eu vou pedir só a Ana, que como foi ela que fez a chamada para mim, para quando você for fechar a chamada, você gravar.
gravar no IGTV, para a gente poder postar no grupo depois, tá? Quando você for fechar, aí você fecha e manda gravar no IGTV, vai aparecer para você. Ó, tem gente recomendando seus livros aí embaixo também, ó. Tá bom, Ana? Muito obrigada mesmo pela sua participação e esperamos nos encontrar em breve por esse mundo aí. Com Tá? certeza. Obrigada a Beijo. você pelo convite. Tudo de bom. Até mais. Salva Tchau, a live aí querido. pra gente, Ana. Tá bom. Vou tentar. Tá bom. Você desliga aí, vai no fechar no xizinho lá em cima. Aí vai desligar e vai aparecer para você salvar no IGTV. Tá? Tá. Até mais. Vai lá.